A gente vem de uma sequência muito forte de episódios, mas a gente continua subindo a barra e hoje nós vamos falar com ninguém mais, ninguém menos do que o 37º presidente brasileiro. Coleco, sem dúvida uma grande honra para a gente poder falar com ninguém mais, ninguém menos que Michel Temer, que por si só tem uma história incrível na política e que foi culminada com um dos movimentos mais históricos que o país já teve. E a gente tem a oportunidade de tirar dúvidas genuínas que o mercado tá de olho e uma pessoa com uma expertise, uma experiência política como a dele pode trazer insumos como, de fato, a gente não consegue obter em outros lugares. Até porque rola aquela brincadeira da saudade do ex, etc., né, do mercado, mas porque o mandato dele foi marcado por reformas, né? Tanto reformas executadas dentro do mandato dele, quanto reformas que ele desenhou e foram executadas posteriormente, que era o que o mercado gostaria de ver no Brasil nesse momento, em situação fiscal, que está super em voga. E a gente receber aqui o Michel Temer para falar sobre esses dois pontos que são bem agudos para o mercado, realmente é algo bem importante nesse momento. E o mais curioso de tudo isso é que tudo foi feito em menos de 2 anos, né? Foi uma presidência super curta, a menor que a gente viu desde que nós nascemos, e que apresentou diversos frutos que estão sendo colhidos, principalmente na frente da atividade econômica, até hoje. O desemprego está na mínima histórica e muitos economistas de fato falam que isso é resultado ou parcialmente resultado das políticas implementadas ali atrás, essas reformas que foram feitas então pelo governo do Temer. Até porque a reforma não é tão fácil para ser feita, né? Só instalar o dedo que está pronto, e os resultados também demoram para maturar. Existe um período de maturação, então a gente colhe esses resultados até hoje. Então é uma honra, né, para esse programa que já recebeu tantas presenças ilustres, receber você, senhor presidente. E eu tenho uma pergunta já para começar aqui, H. Vou puxar aqui já sobre a visão de longo prazo do Brasil. Às vezes a gente tem a sensação, conversando com os entes do mercado, parece que o Brasil não tem um plano de longo prazo, um plano de país. Você acha que o Brasil tem esse plano e, se não, qual deveria ser? Eu acho que ele vai sendo criado pouco a pouco. Você sabe que eu acabei de dizer aqui na minha palestra que é importante que os governos tenham um projeto, né? Um projeto, vou fazer isso, aquilo, etc. Porque isso dá segurança, a chamada segurança social. Você é empreendedor, ou você é empregado, ou você quer realizar um investimento, você sabe até onde pode ir. Acho importante ter um projeto. Agora há pouco houve uma redução no corte de gastos, né? Que eu até acabei de elogiar numa entrevista que dei. Acho que é fundamental porque a redução dos gastos significa a possibilidade da redução da dívida pública. E quando você reduz a dívida pública, você não paga juros sobre aquilo que foi reduzido. Porque pagar juros é pagar uma verba que vai embora e não volta mais. Uhum. Então, eu acho fundamental, e ainda tem 2 anos pela frente, ele pode ainda lançar uma espécie de projeto para dar exatamente segurança social e para impedir, digamos, uma pergunta muito legítima como essa que você fez. Presidente, o senhor é um dos maiores políticos da história do Brasil e nós vimos durante o seu governo as reformas de maior interesse do mercado sendo aprovadas. Uhum. Atualmente, existem algumas preocupações em relação à necessidade de novas aprovações de reformas, com um Congresso fragmentado, ou seja, a articulação política fica ainda mais complexa, e uma preocupação fiscal relevante atualmente entre os entes. Não à toa a gente vê o juros subindo, o dólar ganhando força. Com base na experiência do senhor, quais deveriam ser as prioridades para que se ataque essa frente e como fazer esse gerenciamento político para conseguir conquistar esse objetivo? Eu acho que, em primeiro lugar, é concluir a chamada reforma tributária, porque ela foi feita por emenda à Constituição e agora depende de uma legislação infraconstitucional integrativa, né, que complete, por assim dizer, a reforma tributária. Isso dá muita segurança ao investidor, primeiro ponto. Segundo ponto, incentivar o investimento, seja um investimento nacional ou investimento estrangeiro. Não temos que ter preconceito em relação ao investimento estrangeiro, porque isto gera emprego. Gerando emprego, você sabe que você gera desenvolvimento, né? E também, volto a dizer aqui, você ter palavras de harmonia dentro do país, porque essa desarmonia, essa radicalização que existe, ela alcança brasileiros, alcança instituições, alcança corporações, e isto gera para o brasileiro uma sensação de insegurança. Esta insegurança é que não pode existir. Eu acho que se fizer isso, é útil para o Brasil. Perfeito. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado a vocês.